Mistérios do Egito. No coração escaldante do deserto do Saara, às margens do poderoso rio Nilo, repousa uma das civilizações mais antigas, fascinantes e enigmáticas da história da humanidade: o Antigo Egito. Com mais de 3 milênios de existência contínua, essa civilização construiu templos monumentais, desenvolveu uma escrita complexa e acumulou um conhecimento que, até hoje, continua a intrigar cientistas, historiadores e arqueólogos ao redor do mundo. Mas por trás das imagens turísticas das pirâmides e das múmias, esconde-se um universo de mistérios que a ciência moderna ainda não conseguiu explicar completamente. E a cada nova descoberta, surge mais uma pergunta: o que realmente sabiam os egípcios antigos? Prepare-se para mergulhar em um mundo onde história e mistério se cruzam, onde o conhecimento parece ter vindo de uma era perdida, e onde cada pedra pode esconder um segredo milenar. Como as pirâmides foram construídas? A Grande Pirâmide de Gizé, construída há cerca de 4.500 anos, é uma das estruturas mais imponentes já erguidas pelo ser humano. Com 146 metros de altura original e cerca de 2.300.000 blocos de pedra, ela pesa aproximadamente 6 milhões de toneladas no total. O que mais impressiona não é apenas o seu tamanho, mas a precisão milimétrica em que foi construída. Os blocos são tão bem encaixados que, em muitos pontos, é impossível inserir uma lâmina de faca entre eles. As teorias tradicionais falam sobre o uso de rampas de barro, madeira e força humana. Mas essas hipóteses têm sérios problemas. A logística, o tempo necessário e a precisão geométrica são difíceis de justificar com os recursos disponíveis na época. Nenhuma evidência conclusiva dessas rampas gigantescas foi encontrada. Além disso, os egípcios nunca deixaram registrado como as construíram. Será que estamos ignorando algum conhecimento perdido? Ou será que a resposta envolve algo que ainda nem consideramos? O alinhamento com as estrelas. Um dos aspectos mais intrigantes da pirâmide é seu alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais e com corpos celestes. O complexo de pirâmides em Gizé espelha, com exatidão impressionante, a posição das 3 estrelas do cinturão de Órion, uma constelação associada ao deus Osíris. Isso levanta questões desconfortáveis, como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu esse nível de precisão astronômica. Eles observavam os céus com telescópios rudimentares, ou teriam herdado esse conhecimento de uma civilização ainda mais antiga? Curiosamente, até mesmo os corredores internos das pirâmides apontam para estrelas específicas, como Sírius e Alfa Draconis, sugerindo que as construções tinham finalidades muito além do túmulo de um faraó. As múmias e seus mistérios biológicos. A arte da mumificação é outro enigma. Embora a maioria dos egípcios não fosse mumificada, os corpos da elite, especialmente dos faraós, foram preservados com uma técnica que ainda hoje espanta os especialistas. Algumas múmias foram encontradas com órgãos internos intactos, mesmo após milhares de anos. A substância usada para embalsamar os corpos, feita com resinas, óleos e sais, é mais complexa do que se imaginava, e em muitos casos, as fórmulas exatas continuam desconhecidas. Mais curioso ainda é o fato de que alguns corpos apresentam características genéticas inesperadas: cabelos loiros ou ruivos, olhos claros, estruturas cranianas alongadas. Quem eram essas pessoas? Seriam nobres estrangeiros? Ou estamos diante de uma população que migrou para o Egito com um conhecimento que os egípcios acabaram herdando? Tecnologia médica e cirúrgica no Antigo Egito. E se eu te dissesse que, há mais de 4.000 anos, os egípcios já realizavam cirurgias cranianas e possuíam instrumentos médicos que lembram os que usamos hoje? Em escavações arqueológicas, foram encontrados crânios com sinais claros de trepanação, um procedimento cirúrgico que consiste em perfurar o osso do crânio, algo que exige não apenas ferramentas adequadas, mas também conhecimento anatômico e, possivelmente, noções de anestesia ou controle da dor. Mais surpreendente ainda são os papiros médicos, como o papiro de Ebers e o papiro de Edwin Smith. Nestes documentos, escritos há mais de 3.500 anos, há descrições de diagnósticos, tratamentos para fraturas, doenças cardíacas e até orientações cirúrgicas passo a passo. O papiro de Edwin Smith, em especial,
apresenta uma visão quase científica da medicina. Ele separa os casos tratáveis dos incuráveis e descreve técnicas de sutura, imobilização e até exame neurológico com base nos sintomas. De onde veio esse conhecimento? Teria sido fruto de milênios de observação, ou teria sido herdado de uma civilização anterior, cujas origens se perderam nas areias do tempo? O fato é, para um povo da Idade do Bronze, o nível de precisão médica alcançado é algo que ainda impressiona especialistas até hoje. Símbolos, enigmas e objetos fora de época. Em templos como o de Dendera, foi encontrada uma imagem esculpida na pedra que, à primeira vista, lembra muito uma lâmpada elétrica. A interpretação oficial é que a imagem seja um símbolo religioso, mas o formato e os detalhes técnicos levantaram discussões. Por que representar uma serpente dentro de uma estrutura semelhante a um bulbo de vidro? Mais ao sul, no templo de Abidos, inscrições mostram figuras que lembram helicópteros, aviões e até submarinos. Especialistas dizem que essas imagens surgiram por acaso, por conta da sobreposição de hieróglifos ao longo dos séculos. Mas, e se não for apenas coincidência? São tantos os registros simbólicos estranhos que muitos estudiosos começaram a considerar que os egípcios tinham acesso a um tipo de conhecimento, ou memória ancestral, que a ciência moderna ainda não consegue interpretar com clareza. O misterioso mapa de Piri Reis. Embora esse mapa tenha sido feito no século XVI, ele menciona ter sido baseado em cartas de navegação antigas, algumas delas, segundo relatos, oriundas do Egito. O mapa mostra, com detalhes impressionantes, partes do litoral da América do Sul, da África e da Antártida. Sem gelo. Mas como isso é possível, se a Antártida só foi oficialmente descoberta no século XIX? E como alguém poderia desenhá-la sem gelo, se sua cobertura atual tem milhões de anos? A resposta para muitos pesquisadores está em civilizações perdidas, talvez contemporâneas ou anteriores aos egípcios, que teriam dominado navegação, astronomia e cartografia em níveis que hoje consideramos impossíveis para a época. Textos perdidos e a sabedoria escondida. Muito do que se sabia no Egito foi perdido ao longo dos séculos. A maior tragédia foi o incêndio da Biblioteca de Alexandria, onde milhares de textos sobre ciência, medicina, astronomia e filosofia desapareceram para sempre. Segundo alguns relatos antigos, ali havia conhecimentos vindos do próprio Egito Antigo, mantidos em segredo por sacerdotes e iniciados. Textos que falavam sobre energia invisível, manipulação da matéria, forças da natureza e viagens entre mundos. Lendas? Talvez. Mas a repetição desses temas em diferentes culturas ao redor do mundo nos faz pensar: será que uma verdade maior foi escondida intencionalmente ao longo do tempo? E os deuses? Eram astronautas? Diversos deuses egípcios são representados como seres com aparência híbrida, corpos humanos com cabeças de falcão, chacal, gato. Figuras que descem dos céus, trazem ensinamentos e depois retornam às estrelas. A teoria dos antigos astronautas, embora rejeitada pela academia tradicional, propõe que esses deuses eram, na verdade, visitantes de outros planetas. Os barcos solares seriam naves espaciais? As pirâmides, marcadores astronômicos ou talvez portais de comunicação? É impossível provar, mas é difícil ignorar o fascínio que essas possibilidades despertam. O Antigo Egito permanece como um dos maiores mistérios da história da humanidade. Mesmo após milhares de escavações, centenas de livros e incontáveis documentários, ainda estamos apenas arranhando a superfície do que eles sabiam. Cada bloco de pedra, cada hieróglifo e cada múmia parece guardar um segredo que insiste em não ser revelado. À medida que a ciência avança e novas tecnologias como o LIDAR, a inteligência artificial e a arqueogenética são aplicadas à arqueologia, talvez estejamos perto de descobrir uma nova narrativa para o passado. Uma narrativa onde o Egito não apenas construiu monumentos grandiosos, mas foi o guardião de um conhecimento tão profundo que ainda hoje nos escapa. A verdadeira questão é: estamos prontos para aceitar essas respostas, caso elas desafiem tudo o que pensamos saber?